Olá, meus amores e minhas amoras. Hoje é dia 31 de outubro, Dia das Bruxas. E eu vim aqui contar uma história pra vocês. Você já deve ter escutado várias histórias de bruxas, do Halloween, do lado bom, do lado ruim. E o que eu vim trazer pra vocês? Eu vim trazer pra vocês uma visão do meu ponto de vista em relação ao Dia das Bruxas e ao Halloween. O Halloween, ele é uma festa que tem o nome, significado de Hallows Eve. O que é o Hallows Eve? Hallows Eve é o dia de santificar, o dia de agraciar aqueles que já se foram. Por isso que ele precede de Todos os Santos, que é o dia 1º de novembro, e também o dia 2 de novembro, que é o dia de finados, tá? Que é o dia dos mortos. O Hallows Eve, ele foi criado lá, centenas e centenas e centenas de anos atrás, muito até antes do cristianismo aparecer, pelos celtas, pelos povos do norte, os vikings, os druidas, toda essa turma da Europa lá de cima, lá daquele lugar que faz muito frio, cultuava vários tipos de santidades, de deuses e tinham culturas, né, não voltadas exatamente para a religião, mas que trazia para eles uma fé, né? E aí como que se dava, né? Então o Hallows Eve, ele é o dia que a gente vai fazer uma celebração do que aconteceu durante todo o nosso ano. Então, para o povo celta e para o povo do norte da Europa, antes de serem esqueci o nome da palavra, antes de serem convertidos ao cristianismo, eles tinham hábitos que eram deles. O que significa o Dia das Bruxas, o dia do Halloween? É um dia de festejar todo o ano que eles tiveram. Então, imagina a gente aqui no Brasil, no hemisfério sul, quando a gente chega no nosso período, que tá acabando o outono, vai iniciar o inverno, que é o nosso solstício de inverno, é o período em que a temperatura vai ficar mais fria, em que as plantações elas vão começar, elas já encerraram e aí elas vão começar um novo ciclo. E lá no hemisfério norte, como faz muito frio, quer dizer, hoje nem tanto, né, porque com a climatização, tal, efeitos globais, não tá acontecendo tanto. Mas com essa questão da chegada do inverno, o que o povo fazia? Eles se juntavam e eles faziam uma festa para celebrar toda a plantação que eles tiveram durante aquele ano, para poder finalizar aquele ciclo e iniciar um novo ciclo para um novo ano. Por que é feito no solstício de inverno? Porque no inverno não se planta nada, né, gente? Só se colhe. E como eles tinham que guardar alimentos, porque fazia muito frio, e eles não... tudo ficaria mais difícil, e só a partir da primavera que eles começariam novamente a plantar, semear, esperar crescer, para colher nas outras estações, ia demorar muito tempo. Então, o que acontecia, né? No fim do ciclo anual do plantio, que era no inverno, eles preparam, né? Então, assim, o inverno você prepara, a primavera você planta, no verão no verão cresce, no outono colhe e vende, né? Eles tinham que fazer esse agradecimento. E por que nessa data também, precedendo a data de Todos os Santos e do Dia de Finados? Porque eles acreditavam que poderia haver influências de entidades, de espíritos que poderiam atrapalhar essa produtividade, caso eles não fossem honrados, celebrados, né, os nossos ancestrais. Então, como que era essa festa, né? Então, eles faziam fogueira, eles faziam comida, eles faziam bebida, então tinha vinho, tinha
pão, tinha várias outras comidas com legumes, eles enfeitavam com as frutas, enfeitavam com os legumes, porque era o adereço de decoração que eles tinham, gente. Não tinha 25 de março lá centenas de séculos, alguns séculos atrás. Então, eles tinham que decorar com os elementos naturais que eles tinham. E aí, ficava a critério das mulheres de fazer toda essa questão da preparação da comida, preparação da decoração, e eles se fantasiavam, mas também não tinha 25 de março para eles se fantasiarem com, né, a fantasia da Frozen, as coisas que a gente já compra pronta. Eles tinham que ser criativos. E como é que eles podiam se fantasiar? Eles se fantasiavam utilizando cabeças de bichos, de animais mortos, então cervos, gado, aquilo que gerava uma pele, que gerava uma cabeça, onde eles pudessem se transformar e se fantasiar. Era assim que eles faziam. E aí eles faziam toda uma festividade para agradecer, para honrar, para celebrar e depois se recolher. Aí, para as crianças poderem participar e já se acostumar com a cultura, eles faziam um jogo do Trick or Treat, só que não era exatamente com a intenção de fazer uma travessura, né? Como eles acreditavam muito em feitiços, truques, né? Truques de mágica, por exemplo. Então, se você não me der um docinho, eu vou colocar um sapo na porta da sua casa. Exemplo, né? Então, eram coisas desse tipo que eram feitas. E as pessoas acham que o Trick or Treat era algo maléfico, né? A gente sabe que existem crianças que já nascem com uma índole não muito boa, mas é a minoria, né? Na maioria das vezes, gente ruim é o adulto mesmo, né, gente? Então, vamos tirar essa coisa da nossa cabeça. E aí, onde é que entram as bruxas? As bruxas entram nas danças, nas músicas. Por que elas eram denominadas bruxas? Porque toda mulher que naquela época era inteligente e mostrava sua inteligência, conhecia sobre as ervas e utilizava as ervas no dia a dia para curar doenças, para curar dores, para fazer tempero dos alimentos. Elas dançavam sem medo, elas cantavam sem medo, elas transavam sem medo e elas não se rendiam ao poder do homem. Isso era algo que, para quem é cristão e que naquela época que foi tentar colonizar aquela turma, tinha toda uma série de dogmas religiosos a serem cumpridos, aquilo era um absurdo. Então, assim, tô resumindo muito, mas assim, quem eram as bruxas? As bruxas eram mais ou menos as mulheres de hoje, a mulher que vai lá e que faz e que acontece, né? Eu tô olhando aqui uma anotação porque eu fiz, porque era muita coisa. Então, elas tinham poderes adivinhatórios, elas tinham poderes alquímicos, elas tinham conhecimento de ervas medicinais, de temperos de alimentos. Eram elas que preparavam as festas. E elas acabavam sendo o destaque dessas festas, né? E conforme foi avançando ao longo do tempo, a migração dos povos e também a marcha dos cristãos para o hemisfério norte, aonde começou todo o processo da igreja de colonizar essa turma toda aí, eles tinham que fazer algum tipo de atrativo. E aí, gente, eu vou falar sobre uma polêmica, mas é algo que é muito verdade e que a igreja católica e todos os cristãos não admitem de jeito nenhum. Todos os hábitos que os celtas tinham, os druidas, o povo do norte tinha em relação às festividades, foram adaptadas para as nossas festas no dia de hoje, nos dias de hoje. Porque eles tinham que atrair a atenção dessas pessoas. Então, o que eles fizeram? Utilizaram como argumento, olha, se você fizer, a gente vai fazer uma festa assim também. Então, a Páscoa, ela é uma festa que era de origem celta e foi adaptada para o cristianismo, e aí foram colocando datas mais ou menos próximas. O Natal, gente, o Natal
não se tem certeza da data em que Cristo nasceu. Sabe-se que foi na lua X de tal data, né? Então, de tal período, mas não dá para ter certeza. Jesus Cristo não tinha certidão de nascimento. Gente, naquela época não tinha certidão de nascimento. Há mais de 2020 anos atrás. 2023, quase 24 anos atrás, né? Então, não tinha registro. Então, o que se sabia era como era que o tempo tava, né? Então, era dezembro, sei lá, a lua X que aconteceu em tal data. Nessa época, foi a época que mais ou menos que Jesus nasceu. Então, a igreja tinha que determinar uma data. E aí, eles acabaram escolhendo entre o dia 24 e 25 de dezembro para... Por quê, gente? O 24... Que dia começa o verão? 21 de dezembro, né? 20, 21 de dezembro. Então, também é um marco em relação às estações do ano. Percebe? Que também seria uma outra festa que tem do povo celta. Então, o Natal, a questão da árvore de Natal, os enfeites na árvore de Natal, a questão das comidas, a Páscoa eu já falei, que também a questão dos ovos de Páscoa, tudo veio da cultura nórdica, da cultura celta, da cultura dos povos do norte, gente. Não foi uma coisa que foi inventada. Não tá na Bíblia a festa de Natal. Não tá na Bíblia a festa da Páscoa. O que tem que fazer para comer, o que tem, sabe? Presente que tem para trocar, árvore de Natal. Não tem isso na Bíblia. Se tiver, você me mostra onde tá. Até porque eu também não sou muito entendedora de Bíblia. Mas eu sei que não tem. Então, gente, assim... Todas essas outras festas religiosas que a gente tem hoje em dia, que o cristianismo adotou, a maioria, né, se não todas, elas têm alguns elementos que foram puxados dessa cultura para que atraíssem as pessoas para se converter ao cristianismo, tá? Até que algumas centenas de anos depois, ao migrar para os Estados Unidos, os povos do norte, ao migrar para os Estados Unidos, eles começaram a fazer as festas lá. E aí, a festa, ela foi... Você sabe, né, que os Estados Unidos foi colonizado por europeus, certo? Ingleses, irlandeses, escoceses, essa turma lá de cima. Então, assim, o povo, quando tava lá nos Estados Unidos, eles se misturaram, né, com os indígenas e com as outras culturas que foram chegando. E aí, o evento foi crescendo e se tornou essa festa de Halloween que a gente tem hoje. Com a questão da abóbora, o espantalho, os fantasmas e tudo mais. Então, por que se fala que é um dia ruim? O Papa Gregório, no século XVII, ele determinou que o dia 1 do 11 seria o dia de Todos os Santos. E o dia 2 do 11 é a celebração dos mortos no dia de finados. Como a festa de Halloween era no solstício de inverno, que caía mais ou menos na mesma época, os cristãos começaram a misturar os assuntos e associar que essa festa está relacionada com textos bíblicos ligados à Terra Prometida. E tudo é uma questão de interpretação, tudo é uma questão das crenças que você alimenta em relação a tudo isso que você lê e a tudo isso que você escuta. Até porque, gente, Bíblia tem um monte de versão, né? Cada vertente do cristianismo tem uma versão de como ela conta os fatos, né? E, bom, enfim, na minha opinião, Jesus Cristo foi o maior bruxo que já existiu na vida. Pode me julgar, mas ele era. Ele não transformava água em vinho, pão em peixe, peixe em pão, uma coisa assim? Ele não andou sobre as águas? Quer bruxaria maior que essa, gente? E Jesus era ruim? Não era ruim. Era um homem que levava amor. Era um homem que ensinava as pessoas a amarem umas às outras, né? E existem tantos cristãos por aí que são tão ruins quanto qualquer outra pessoa. Minha Nossa Senhora, não vamos nem entrar nesse assunto. But, ok. Então, tudo é uma questão de interpretação, daquilo que você quer acreditar, daquilo que faz sentido para você acreditar. E onde é que entra a história de que eu sou uma bruxa? Eu, Thaís. Eu sempre fui muito questionadora. E eu nunca tive as respostas que eu gostaria de ter. Até que eu comecei a ler.
E quando eu comecei a ler, eu fui criada no cristianismo, tá, gente? Estudei em colégio de freira, fiz primeira comunhão, tava estudando fazer crisma, eu acho. Mas, assim, fui crescida, né, nesse negócio. Minha avó era carola de igreja, então a família da minha mãe, que foi a família com quem eu tive mais contato em toda a minha vida, é muito, muito cristã. Católicos, né? Católicos apostólicos romanos. Então, quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver que tinham coisas que eu fazia perguntas e que ninguém me falava. E aí, de repente, comecei a receber algumas respostas, né? E a grande questão é que o povo do norte, os celtas, druidas, vikings, eles eram povos livres, né? Eles não viviam sob o dogma de uma igreja cristã e por serem livres, eles eram julgados por praticar a sua liberdade. E eu me considero uma pessoa de espiritualidade livre. Eu já fui, assim, eu já fui em vários lugares, já fui em várias religiões, eu conheço muitas coisas, já li sobre muitas coisas. E eu me considero livre, né? O meu acesso aqui, ó, com o divino, ele é direto, o papo é reto aqui, não tem intermediário. Não tem alguém me dizendo o que eu posso, o que eu não posso, e não que eu esteja dizendo que isso está errado. Tem pessoas que precisam desse apoio e desse direcionamento, mas eu me considero livre, né? A minha espiritualidade, ela é livre, ela não tem regras, ela é livre, né? E aí, a Inquisição veio, então, para punir as pessoas que eles não podiam controlar e que não se converteram à religião cristã e que provocaram toda a revolta porque tinham conhecimento de ciências ocultas, ou seja, a espiritualidade era uma coisa muito ativada e eles não tinham conhecimento. Então, tudo que a gente não conhece, a gente tem medo, né? Causa estranheza. E tudo aquilo que a gente não conhece, que a gente não consegue controlar, a gente também quer barrar, né? E aí, toda a questão de autoconhecimentos, conhecimentos psíquicos, uso de intuição, de energias, tudo que era considerado místico, né? O que é o místico? É aquilo que a gente não conhece, né? Então, por que eu sou uma bruxa? Porque eu sigo a minha liberdade, porque eu tenho conhecimento com ervas, eu adoro usar as ervas para curar as pessoas, para curar as doenças para mim mesmo, né? Fazer as misturas de temperos na comida, as práticas que eu realizo, as práticas energéticas, as coisas que a gente vai além daquilo que a gente pode só ver. Eu vou a partir daquilo que a gente pode sentir. E a partir do que a gente pode sentir, do que as nossas emoções trazem, é o que me move. É o que me move. Então, assim, desde muito cedo eu comecei a fazer esses estudos e fazer essa transição para chegar onde eu tô hoje, com essa liberdade de poder chegar aqui e jogar um vídeo na internet onde milhares de pessoas podem ver e que pode viralizar e que eu posso falar coisas que vão incomodar muitas pessoas e que vão agradar muitas outras também, né? Então é isso, gente. A questão tipo de Halloween, de Dia das Bruxas, né? Se você quiser continuar interpretando como algo ruim, como algo que não faz bem, como algo que é do mal, paciência, né? Eu não posso mudar a tua forma de enxergar as coisas, a não ser quando você resolver fazer essa mudança, né? Porque o teu ponto de vista cria a tua realidade. E a partir do momento que você não enxerga isso como algo ruim, que você começa a enxergar como algo, uau, era uma celebração, era uma festa, era um encerramento de ciclo, assim como a gente encerra um ciclo quando faz aniversário, como a gente encerra um ciclo quando a gente vai pro dia de ano novo, que termina um ano e vai começar outro, né? Não tem nem muito o que falar mais sobre isso, né? E aí, assim, pra mim, o dia 31 de outubro, tem pessoas que celebram o dia 31 de outubro com o ritual de Samhain, né? Que é
o dia do solstício de inverno lá no hemisfério norte, mas a gente tá no Brasil, né? Então tem alguns grupos de bruxos, você vê que não tem muita regra, né? Tem alguns grupos de bruxos que comemoram hoje o Samhain, tem outros grupos que comemoram na data aqui do Brasil, então eles fazem a inversão da roda, da roda do ano, que é o que a gente chama. E tá tudo certo, gente. Sabe? Não tem definição, não tem regra, vai conforme aquilo que é confortável pra você, com aquilo que é verdadeiro, porque a maior magia de todas, gente, deixa eu te falar, a maior magia de todas do mundo é o que tá no teu pensamento, é o que tá no teu coração, é aquilo que você acredita, é aquilo que você bota o teu foco e fala, uau, é isso, é assim, isso é verdadeiro pra mim. Teu ponto de vista criando a tua realidade. Então tá tudo certo, tá tudo bem. Seja como for, seja livre. É só isso. E tenha um ótimo Dia das Bruxas. E se você não vai comemorar, eu sinto muito. Vai perder uma festa, né? E se você não gosta de festas, tudo bem também. Tira um dia pra relaxar, né? Um grande beijo e até mais. Tchau!